E aí, jovens, aqui quem fala é o Lucas Guerra e tô iniciando aí pra vocês o primeiríssimo podcast da Rádio Nerd. Para você que está se perguntando o que é que nós vamos tratar aqui nesse podcast, a intenção é justamente ter esse espaço no podcast para poder falar um pouco sobre cultura jovem, a cultura nerd, a cultura geek. Nós vamos falar sobre anime, sobre jogos, sobre cultura pop. Nós vamos também falar sobre educação, sobre saúde, que é inclusive o tema do podcast de hoje, onde eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre essa pandemia do coronavírus, nesse período de quarentena, e como as tecnologias podem auxiliar tanto o governo quanto a população e os médicos no combate, prevenção e também em outras formas de lidar com essa doença que vem alastrando a todos nós aí nesse período tão sensível, né? E eu não poderia estar fazendo esse podcast hoje sem o apoio, o auxílio do meu querido amigo Emerson e a galera da Rádio Interação Premen, que me deram aí muita força para começar o podcast e para divulgar, para auxiliar eles aí nesse projeto bem bacana que eles estão executando. Então, para falar um pouco mais, eu vou justamente chamar o Emerson aqui. Bem-vindo, cara, e fala um pouco pra gente sobre o projeto, o que vocês estão pensando em fazer aí, o que vocês já estão executando. Salve, comunidade de interação! Aqui quem fala é o Emerson, supervisor do projeto Web Rádio Escolar do Premen, e eu vou pedir agora um pouquinho do seu tempo, ouvinte, para falar brevemente sobre este projeto. Bom, este é um projeto de extensão universitária da UniOeste Campus Toledo, em parceria com o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, o Premen, financiado pela Fundação Araucária e pela APMF do colégio. Mas como eu não gostaria de me delongar muito nesta fala, irei expor resumidamente os objetivos deste projeto. Desse modo, buscamos planejar e desenvolver atividades relacionadas à web rádio no Premen, integrando as propostas didáticas dos professores ao projeto, promovendo atividades de modo a trazer abordagens pertinentes aos interesses da comunidade escolar e região. Descrito este textinho, eu vou passar a palavra novamente ao Lucas, que foi convidado pela nossa equipe a realizar este programa, a Rádio Nerd. Mas antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de convidar todos os ouvintes a destinar um pouquinho novamente do seu tempo aos nossos outros programas semanais. São eles: Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, todos os dias, das 10h30 às 11 horas da manhã e às 19h30 às 20 horas da noite. Partícula Sonora, com Cris Cândido, todas as quartas e sábados, das 15 horas às 16 e das 20 horas às 21 horas da noite. Com isso, eu me despeço e muito obrigado, ouvinte, pela sua atenção. Agora com a palavra, o Lucas Guerra. Muito obrigado. Obrigado, Emerson, mais uma vez pela oportunidade. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o coronavírus e como as tecnologias podem auxiliar nesse sentido. Vamos lá? Então, uma parte importante que as tecnologias podem auxiliar nessa questão do novo coronavírus é justamente referente aos testes do novo coronavírus. É importante lembrar que esses testes, eles são feitos de duas formas, né? A primeira delas, e a mais confiável, são os testes moleculares, né? Que são baseados na identificação do código genético do vírus em amostras colhidas dos pacientes. Para esse tipo de teste ser possível, primeiro é necessário conhecer o código genético do vírus, né? E isso só se pode fazer através do mapeamento do DNA. Esse mapeamento do DNA é uma etapa muito importante, mas também exige tecnologias de ponta. O mapeamento do vírus aqui no Brasil foi feito por pesquisadores da USP, do Instituto Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical da USP. Então aí, para a gente lembrar como é importante o financiamento dos estudos desse tipo de instituição, porque justamente foi na nossa USP que eles começaram a realizar então os testes de diagnóstico do coronavírus no Brasil. Esse instituto, no caso o Adolfo Lutz, é um laboratório público de pesquisa e vigilância epidemiológica que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E nesse instituto, então, eles dispõem de laboratórios, equipamentos e pesquisadores capazes de realizar, então, essas pesquisas e, no caso, o sequenciamento do DNA do vírus no tempo demandado por uma epidemia, né? No caso, com a velocidade que é necessário nesse momento de crise. Só que esses testes, eles demoram bastante, né, para ser feitos, porque tem toda essa questão do sequenciamento e costumam ser mais caros.
capacidade de utilizar esse tipo de ferramenta só existe graças ao investimento público realizado ao longo de muitos anos e fruto de estratégias de longo prazo. O segundo grupo de testes, então, que são os conhecidos testes rápidos, eles não são baseados no reconhecimento do vírus, mas sim na resposta imunológica do corpo depois da infecção. Procura-se nesses testes pelos anticorpos desenvolvidos pelo corpo humano quando o corpo já está infectado. Então esses testes eles são mais precisos numa fase mais avançada da infecção. Esses testes rápidos eles são importantes para que a população possa ser diagnosticada com a doença e receba a atenção médica necessária, mas só a partir desses testes mais caros e mais demorados de sequenciamento de DNA que nós vamos poder entender de fato como a doença se manifesta e como tratar ela, né? E para isso, então, são muito importantes os investimentos nessas áreas. Por exemplo, desde que os cientistas chineses divulgaram o sequenciamento genético do novo coronavírus, lá pelo início de 2020, iniciou-se uma corrida entre as empresas e institutos de pesquisa de vários países para o desenvolvimento de uma vacina. Esses avanços acelerados, também no Brasil e nesses países, só foram possíveis graças ao conhecimento acumulado devido aos anos de projeto de pesquisas dedicados ao primeiro coronavírus, né? O vírus da mesma família que esse que nós estamos enfrentando agora. Hey, listen! Falando ainda sobre essas tecnologias relacionadas ao coronavírus e inclusive ressaltando, né, a importância que elas têm, foi instituído aqui no Brasil no começo de março o Comitê de Especialistas Rede Vírus. Pretende exatamente promover a integração dos esforços de pesquisa científica e desenvolvimento, definir as prioridades das pesquisas nesse sentido, articular e integrar as iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e também promover o desenvolvimento de tecnologias sobre as viroses emergentes. E desde então já foram feitos investimentos de 46 milhões de reais para instituições como a Embrapa, FAPESP, FINEP e o Senai aqui no Brasil. De uma forma mais indireta também, as tecnologias elas trouxeram diversas formas da gente se organizar, né, nessa época de quarentena. Por exemplo, hoje nós todos utilizamos as mídias sociais, uma ou outra. Também utilizamos recursos como Netflix, Amazon Prime, YouTube, WhatsApp. Também pelas tecnologias que foram desenvolvidas hoje e a rede e tudo mais, nós conseguimos acessar diversas formas de entretenimento, jogos, séries, filmes, sem contar também que para evitar aglomerações em espaços públicos, inclusive justamente para manter o isolamento e reforçar o isolamento, o próprio governo utilizou dessas tecnologias que o povo já tem em mãos, né, o celular, para conseguir estender tanto os benefícios como esse benefício do auxílio emergencial, como benefícios Bolsa Família, INSS, permitindo dessa forma que as pessoas possam utilizar dos celulares e dos aplicativos para fazer na casa delas aquilo que elas antes tinham que fazer em uma unidade de pronto atendimento ou numa unidade de um instituto ou qualquer unidade governamental. Também hoje nós temos, por exemplo, o acesso à internet banking e outros tipos de ferramenta online que nós não precisamos mais sair de casa e assim nós não precisamos nos expor. Hey, listen! Eu abri uma enquete no meu Instagram, para quem quiser me seguir lá é @lucjguerra, perguntando para os meus amigos e as pessoas que me acompanham como é que eles utilizaram a tecnologia nesse momento de quarentena, se eles acham que teve alguma influência ou que auxiliou ou atrapalhou de alguma forma. E algumas coisas que eles me trouxeram foi, por exemplo, muitas pessoas, mesmo na pandemia e na quarentena, eles estão podendo trabalhar da própria casa deles utilizando as tecnologias que hoje existem. Além de trabalhar, também foi facilitado toda a questão do estudo. Eu já vi hoje muitas pessoas utilizando aplicativos do Google, aplicativo Zoom para fazer as salas de aula, mandando textos e videoaula pelo WhatsApp, pelo Google Drive. Tem a questão do acesso remoto que os servidores públicos também podem estar usando em seus computadores em casa. Então as pessoas podem continuar os seus estudos e os seus trabalhos de casa graças à internet que nós temos hoje, graças a essa rede
globalizada, toda a questão da nuvem e tudo mais. E claro, também possibilita que mesmo aqueles que não estão trabalhando possam ainda estar se comunicando num certo nível com as pessoas que estão lá fora ou nos outros setores. A gente pode acompanhar pela internet se alguma coisa ainda está aberta, seja uma unidade de saúde, seja um supermercado. Pode fazer pedido e entrega pelo WhatsApp. Os mercados eles estão fazendo, né? Alguns mercados as entregas em casa. Você pode pedir pelo WhatsApp, então. Os mercados e as lanchonetes e restaurantes estão mandando os seus menus e fazendo entrega de marmitas. Então, dessa forma, usando a tecnologia, as pessoas podem sim ficar seguros em casa. Listen. Mas então é isso, meus queridos. O que eu tinha preparado para hoje é um podcast realmente um pouco mais informativo sobre a questão das tecnologias, como elas podem nos auxiliar, como elas vêm a calhar nessa situação complicada que nós estamos passando pela quarentena. Eu reforço que todos sigam as orientações do Ministério da Saúde, sigam as orientações para ficar em casa, para se prevenir. Se precisar sair, tome todos os cuidados necessários. E para quem for ficar em casa, então, nos próximos podcasts eu já vou pensar em algumas ideias para mandar para vocês sobre o que fazer, conteúdo relacionado a séries, games, cultura pop, cultura geek, cultura nerd em geral. Para quem quiser me mandar dicas, ideias sobre o que falar, eu vou estar aceitando aí. Podem me seguir no meu Instagram, que é @lucjguerra. Também na Rádio Premem vocês vão conseguir os meus contatos por ali. E eu vejo vocês na próxima. Beleza? Fiquem bem então, se cuidem e fiquem ligados aí na Rádio Interação Premem.